Eu estava conversando outro dia com um judeu e ele disse para mim que eu falei que Jesus era o Cordeiro Pascal e por isso os ossos dele não foram quebrados. E ele disse assim: se você me provar que o Cordeiro Pascal ele servia para purificar pecados, eu me converto. Só que existe um mistério nesse texto, né? Porque quando ali no Êxodo, quando foi dado a condição de matar um cordeiro ou um bode sem mácula, né? Para que o sangue fosse aspergido nos umbrais das casas, para que se protegesse os primogênitos dos hebreus, em detrimento dos primogênitos dos egípcios. Então, quando o anjo da morte passasse, não ia matar os primogênitos dos hebreus. Era utilizada uma planta chamada ísopo. E no Salmo 51, versículo 7, diz: purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ou seja, o ísopo, que é essa planta medicinal, que também é usado em propósitos religiosos, ele é um item purificador. Ele é um item que purifica, que está conectado exatamente no momento em que era aspergido o sangue, Era passado essa planta junto com o sangue e era colocado nos umbrais das casas. Então você tem a figura do ísopo como purificação, como um símbolo purificador ali. E depois esse cordeiro, esse bode, ele era comido, a primeira Páscoa ali sendo celebrada, isso virou um mandamento perpétuo para os israelitas. Como nós somos o Israel de Deus, a Páscoa também foi transmitida a nós. Hoje, o Cordeiro já glorificado, você vê que a Páscoa também é transmitida à igreja, por meio de revelação ali. A Páscoa também é transmitida à igreja como sendo o Cordeiro já revelado, o Filho de Deus já revelado. Então, você tem... e que revelação é essa? João 17,5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. E desse texto aqui não tem como fugir. A palavra glória significa doxa, honra, esplendor, magnificência, excelência. Outra questão. Esses dias num debate eu estava falando sobre o demoniado gadareno, O demônio, através dele, disse que o nome dele era Legião, porque são muitos, E o cara falou, não, ele citou Legião se valendo da questão romana, aquilo ali é uma mentira, que ele estava falando de Legião Romana, tudo para desmistificar a palavra de Deus, A gente sabe que a legião era composta, na época de Augusto, por 6.600 soldados a pé e 726 soldados a cavalo. A gente sabe o que é a legião. Só que Mateus 26:53, assim como quando Pedro arranca a orelha de Malco, Jesus fala assim: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Olha como é que o texto, a palavra ângelos aqui, ângelos, mensageiro, embaixador, anjo, você percebe que aquela legião que estava sendo citada eram de anjos do mal, não tinha nada a ver com legião romana, porque a mesma questão acontece aqui. Jesus fala que ele poderia, se precisasse, se fosse necessário, ele pedia a Deus e enviaria para ele 12 legiões de anjos para protegê-lo. Ou seja, ele está se entregando naturalmente, ele não precisa de ajuda, ele tem um mundo espiritual se ele precisasse. É isso que Jesus está dizendo. Então dizer que aquela legião que está no endemoniado, que estava se machucando lá entre os sepulcros, que ninguém prendia, que arrebentava cadeias de bronze, e quando se chega diante de Jesus, aquela legião se apresenta como sendo uma legião de demônios sem nome, Aí depois fala que não havia montanha, precipício naquela região para os porcos caírem. É uma série de babaquice, uma baboseira,
para desmistificar a palavra. Então, a palavra legião aqui, vocês sabem que Jesus não está falando de Roma, ele está falando de legião de anjos. Tá? E assim como existe legião de anjos, existe legião de demônio, inclusive no lago de fogo e enxofre vai estar preparado para Satanás e seus anjos, essas legiões.